Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou trazendo aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo e buscando, claro, te atualizar. Já para começar, hoje, quinta-feira, está finalmente aberta a janela de transferências, essa janela importante, uma janela após o Mundial, né? Então é oficial a segunda janela de transferências no ano e uma janela completamente diferente daquela primeira, onde havia aberto junto com a chegada da nova direção do Flamengo, com as novas pessoas ali do Flamengo, com o José Boto, por exemplo. Agora não, já é uma janela do andamento, do encaminhamento desse trabalho, que já tem aí cerca de mais ou menos 6 meses. Então, de que diagnóstico, o que o Flamengo vai fazer nessa janela? Quais são as contratos? Ó, até aqui já tô trazendo para vocês um spoiler. Já tô trazendo um spoiler. Então vamos passar por isso. Temos algumas informações importantes. Jogador já meio apalavrado ali com salário. Talvez saindo aí uma inocência e o que isso impacta no Flamengo para o Lucas Paquetá. Além disso, tem a questão lá do futebol russo, a negociação ela é sempre um pouquinho complicada e o Flamengo, saber, né, que recebeu à vista ali o valor do Gerson, enfim, tem alguns assuntos aqui importantes para a gente falar. Vamos, sendo objetivo e direto, como a gente sempre traz aqui os boletins de informações e te atualizando, que esse que é o nosso objetivo final. Vamos lá, vamos pro campinho? Aberto então a janela de transferência do Flamengo, o que o Flamengo quer nessa janela? Goleiro? Não. Não tem goleiro, não tem nenhuma negociação, nem de saída, nem de chegada de goleiro. Vamos para a próxima posição. Se tem um botão aqui, tu já sabe, né? Lateral direito. No nosso vídeo de ontem, nós havíamos trazido para vocês a informação de que o Flamengo estava ali querendo negociar o Wesley e que a primeira proposta da Roma, 17 milhões de euros, já havia sido negada. Era quase 18 milhões de euros. A Roma iria indicar 25 milhões de euros e com isso o Flamengo ia começar a conversar, mas o objetivo do Flamengo era chegar ali próximo a 30 milhões de euros. E exatamente esse é o valor que inclusive na imprensa lá na Itália já trouxe essa matéria falando do lateral direito do Wesley, inclusive diz que, né, o Wesley tá ali um passo, né, e também tem uma oferta pelo Richard Rios, a Roma tá buscando ali os dois, vai gastar cerca de mais ou menos 55 milhões de euros na contratação dos dois, tá? E no Flamengo diretamente seria 25 milhões de euros mais 3 milhões por bônus, então daria mais ou menos cerca de 28 milhões de euros. E a Roma já estaria ali conversando com o Wesley, já teria um salário apalavrado, já teria acordado um salário com o lateral direito do Flamengo. Algumas, né, tivemos aí algumas janelas que o Wesley praticamente ele ia jogar, né? Ele ia jogar no futebol italiano, ele ia jogar na Atalanta, já estava com voo marcado, fez festa de despedida, não aconteceu na ocasião, mas agora o que tudo encaminha é que realmente esse acerto com a Roma. 25 milhões de euros, mais 3 milhões de bonificação, então a venda feita ali por 28 milhões de reais. Então, com isso, a importância do Flamengo chegar nesse mercado e, então, contratar um lateral direito, já que é uma iminente saída aí do Wesley para o futebol italiano. O Flamengo precisa, então, ficar de olho no lateral direito. Qualquer nome, galera, qualquer que a gente já, por exemplo, próximo sábado estaremos lá no Maracanã. Se a gente conseguir essa informação desse nome na lateral direita, tem uma certa curiosidade até, eu já vou trazer para vocês de imediato. A gente pode trazer até no vídeo de domingo mesmo, ou até mesmo na live que a gente vai fazer lá. Sabendo, a gente já abre aqui o jogo para vocês e a gente já traz em primeira mão, tá? Podem ficar tranquilos. Na zaga, nada, nem chegada e nem tampouco saída. Pablo, por exemplo, tá lá, irmão, tá lá. Vai lá, cumprindo o contrato lá dele, encostado, não tem pra sair. Lateral esquerdo, o Flamengo segue ali com os 3 laterais, também não tem nenhuma novidade. Aqui eu coloco no volante, né, aquilo que o Felipe Luiz, né, tem utilizado, a chegada do Jorginho, tem ali o Eric Pulgar, nessa lesão complicada aí do Eric Pulgar, vai ficar um período aí afastado. O De La Cruz joga nessa função, né, então todos esses vão permanecendo. O Alan permanece, Everton Araújo, até o momento, né, nada. E aí vão para essa linha aqui. E como vocês estão vendo essa linha ali, a linha de destaque, porque aqui nós temos algumas novidades também. Para começar, vamos começar aqui pelo lado direito? Por que pelo lado direito? Pode jogar também no meio de campo, pode jogar como 10, mas é problema do Felipe Luiz. E um bom problema do Felipe Luiz. Tem um consultor lá na Inglaterra, que ele tá, é o Keith Wines, o nome dele. Ele tá afirmando que o Lucas Paquetá foi inocentado e que está havendo, né, uma demora para dar esse resultado, mas que, inclusive, ele diz, né, que lá na Inglaterra ele está falando que não tem porquê, está dando essa demora, mas que ele vai ser inocentado. Vamos lá. Ele sendo inocentado muda completamente
parâmetro, né, completo. O que acontece? A expectativa do Flamengo era uma expectativa já há um bom tempo, né? Que o Lucas Paquetá fosse ali indicado, recebesse ali uma penalização, que passasse para o futebol inglês, mas que não fosse homologado a outras ligas. Ou seja, ele não poderia atuar mais pelo West Ham, não poderia mais jogar na Premier League, na Inglaterra, mas em outras praças, fora da Europa, ele poderia, né? Não fosse homologado. Essa era a expectativa do Flamengo. E aí, financeiramente, tá. Com ele sendo inocentado, muda bastante o panorama. Claro que passa ainda muito pela o que o atleta quer, ou se ele quer permanecer ali, ou o que ele quer, mas muda um pouco. Agora, o valor de mercado do Paquetá, ele sendo inocentado, a gente vai ter a real dimensão a partir do momento que for decretado isso e o West Ham queira negociá-lo. A gente se basear o que aconteceu cerca de mais ou menos 2 anos, onde o Lucas Paquetá, cerca de mais ou menos 70 milhões de euros, o Manchester City era um outro Lucas Paquetá também, na época, de 2 anos atrás, que vivia um outro momento, até de imagem, que tinha estava um momento de seleção brasileira, o Manchester City estava forte querendo a contratação, o Manchester City, por exemplo, agora fez algumas contratações, contratou, por exemplo, aquele francês muito bom de bola, o Cherki e tal, enfim, não creio que apareceria de novo o Manchester City com esses valores. Então, o valor de mercado do Paquetá, ele ainda vem. Claro que o West Ham fez um investimento altíssimo, né? A gente está falando de mais de 30 milhões de euros na época, mas de qualquer forma, para o Flamengo, dependendo do cenário, se o Paquetá continuar um bom valor, fica um pouco mais complicado, né? A gente falar, por exemplo, cerca de 40 milhões de euros, 35 milhões de euros, já muda um pouco o cenário. Esse da inocência completa do Paquetá, se isso de fato for confirmado, já muda bastante, pois é aquilo, né? A chance do Flamengo era maior se não houvesse, ele fosse acusado, né? Cumprisse com essa penalidade, embora não fosse homologado para outras praças, podendo, por exemplo, atuar no futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, né, seria ali, então, o Lucas Paquetá, mas isso tem que aguardar. Mas aí vamos falar desses aqui. Esse aqui não depende de nada. Carrascal e Barco, né? Fala-se do futebol russo, né? Pedir só para você deixar o seu like, a gente tenta fazer algo mais objetivo e direto possível, sem enrolação, e a gente acaba esquecendo pedidos. Você certamente também fica, né, distraído aí com o vídeo e esquece. Deixa o seu like que é importante pro nosso trabalho, deixa a sua inscrição, o amigo que não tá inscrito aqui, pô, seja bem-vindo, cara. Diariamente a gente vai falando sobre o Flamengo, e sempre dessa forma, tá? Bem direto, bem objetivo para você entender aí tudo o que acontece com o Flamengo, as partes das análises táticas, nossas informações, notícias, nossas opiniões. Fechado? Tamo junto. Indo para Barco e Carrascal, o Barco pode jogar aqui. O Carrascal pode jogar aqui. O Barco pode jogar aqui. E o Carrascal também pode jogar aqui. Né? Cara, é o seguinte, o futebol russo, como vocês sabem, historicamente, é difícil de fazer negociação. Né? Isso aí já não é de agora, não é uma exclusividade dessa janela, não é de agora, e tampouco por esses jogadores. Sempre foi muito difícil. E tem aquilo, né? Eles sabem que o Flamengo acabou de receber 25 milhões ali de euros à vista, também que veio do futebol russo, né, do Gerson. Aí tem aquelas condições, né, bancárias que quer ali e tal, mas na verdade é aquilo, né, se o Flamengo pagar à vista, mas aí transferiria o valor, e essa não é a intenção do Flamengo, o Flamengo iria fazer a contratação. Só que tá havendo uma certa valorização, ou até supervalorização, tá? Primeiro esse aqui que eu trago para vocês é o histórico do Carrascal, né? Se o Carrascal tá sendo ali negociado, puxa ali 10, 12, 13, 14, mas de qualquer maneira, tá havendo ali uma supervalorização no atleta, como vocês podem ver, nunca envolveu tais cifras que são pedidas agora. Né? Isso aqui é o histórico dele de transferências. E o Barco, o Flamengo havia feito a primeira proposta por 10 milhões de euros e em seguida atualizou com 14 milhões de euros. Só que aí o Dino deu uma empolgada, porque é aquilo, cara, o futebol sabe, né, russo, até que o Flamengo acabou de receber ali um valor 20 milhões de euros. Aí os caras deram uma exagerada, de fato, deram uma exagerada e o Flamengo tá nessa negociação, né? Passando para Real, por exemplo, a proposta do Flamengo seria mais ou menos por cerca de 90 milhões de reais. Já era uma proposta alta até quando a gente faz a conversão da nossa moeda. E os caras ainda estão com a pedida mais alta ainda por 20 milhões, certamente, né? Pela essa influência da venda do Gerson. Então as negociações de agora, que abrem as janelas e são importantes para o Flamengo, são nessas posições aqui, né? Sobretudo nessa linha aqui, né? Onde o Flamengo está focando, pro ponta, o ponta que joga mais aberto, ou o ponta mais criador, o jogador que trabalha por dentro, o jogador para jogar junto ou no lugar, ou, né, revezando, enfim, com o Arrascaeta,
mas ainda não tem esse aqui. Por mais que a gente saiba ali que o Flamengo está utilizando, né? O Plata joga ali na frente, o Pedro não tem tantas oportunidades, não está longe da sua condição física, segundo a forma de olhar do departamento de futebol ali, sobretudo ali com o Felipe Luiz, o Juninho perdeu espaço e tal, mas o Flamengo está focando nessa linha e vamos ficar de olho na lateral direita, onde vai perder o Wesley. Tudo indica para o futebol da Roma. Dessa vez eu acho que o Wesley de fato vai viajar para a Itália e vai assinar o contrato. Grande abraço, a gente vai te atualizando. Aberto então a janela, importante janela aí para segundo semestre do futebol brasileiro. Grande abraço, tamo junto, valeu!